Fundada em 1912, a Corporação Musical União dos Artistas representa hoje uma escola de música, uma congregação dos músicos e um tradicionalismo da cidade de Itu. Formada pela vontade dos músicos e necessidades de entretenimento da população, a Banda União tem diversos discos gravados e participações em torneios e concursos de bandas e fanfarras por todo o Brasil. Música é uma vida, né? Não tem outra palavra, né? Mas assim, eu sou muito grato a ela, me deu oportunidades que eu nem imaginava, né? Então, a primeira experiência, na verdade, no currículo não dá para colocar tanta coisa, né? Tem muito mais coisas que não dava para mencionar. Mas, por exemplo, no exterior, a primeira coisa que eu fiz foi ser solista junto com a Sinfônica do Estado, mais jovem, mas eu já estava na Sinfônica do Teatro Municipal, para um festival em La Plata, na Argentina. Então, quando que eu ia imaginar isso, né? Depois, eu tenho uma coisa assim, tudo que eu faço tem uma certa longevidade. Então, todos os meus trabalhos têm mais de 10 anos que eu fico junto, que eu mantenho o grupo, né? A música foi a música que construiu essa família. As amizades que se formaram não têm nenhum preço. O convite de vir fazer essa festa aqui em Itu, a comemoração da querida banda, né? Também calha com um projeto que eu estou tentando voltar ou acentuar, que é de solista, né? Então, que eu saiba, essa peça que nós vamos tocar, que é o Rigoletto de Luigi Bassi, nunca foi tocado aqui no Brasil. Olha, que oportunidade. É oportunidade, é. Então, é um desafio. Eu mesmo estou me desafiando, né? Mas estou muito contente porque sempre sou convidado para solar agora, então depois daqui, dia 2 de julho, estou solando o Mozart também com a Escola Municipal. Dia 20 de outubro também solo com a Sinfônica de Santo André, uma outra peça, né? É uma etapa boa, né? Então eu estou vivenciando isso agora, né? Chama-se Fantasia Concertante sobre Motivos do Rigoletto. Rigoletto é uma ópera em 3 atos do compositor Verdi. Fantasia quer dizer uma peça musical sem forma fixa, que as peças musicais, por exemplo, uma sonata, um concerto, ele tem uma forma, quer dizer, uma estrutura. Então, a fantasia, como o próprio nome diz, né, fantasia é sinônimo de sonho. Então, no sonho, as nossas ideias vão se linkando livremente,
vão se associando livremente. Então, o compositor criou uma fantasia, isto é, uma associação livre de ideias musicais criadas por Verdi na ópera Rigoletto. E essas ideias musicais se conectam através do solo de clarinete. Muito importante dizer que o solo de clarinete, executado pelo Otinilo, está escrito. Ele não estava criando ou improvisando. E esse solo foi criado ao mesmo tempo que a peça, que a parte da banda foi criada. Então, a peça começa com a abertura do Rigoletto, há toda uma... entra um solo de clarinete completamente livre, completamente fluente, por isso talvez aí a sensação de que está havendo um improviso, né? Mas isso também tem a ver com a fantasia, né? Então, é uma peça longa, de mais ou menos 15 minutos, em que muitas ideias de uma ópera em 3 atos, quer dizer que dura mais ou menos 1h e alguma coisa, quase 2 horas, se não estou falando uma besteira. Então, há muitas ideias de muitos momentos emocionais, então momentos emocionalmente dramáticos, momentos de um lirismo muito delicado. E quando essas ideias muito diferentes entre si vão se sucedendo, então nós percebemos perfeitamente que a velocidade com que se toca esses trechos tão diferentes entre si também são diferentes. Porque se nós estamos muito alegres, né, tendemos a ser muito móveis, muito rápidos. Se nós estamos um pouquinho tristes, tendemos a ser um pouquinho mais lentos, um pouquinho mais desanimados. Então, as ideias musicais dentro da ópera, como nesses trechos, há trechos muito vivos, muito rápidos, e há trechos muito lentos. Então é uma obra de mais ou menos 15 minutos, de trechos muito rápidos, trechos muito lentos, trechos mais lentos ainda, trechos à maneira de quem está recitando um texto. Então, e muitas vezes essas mudanças de velocidade são conduzidas pelo solista. Então, nesses momentos, a banda precisa muitas vezes esperar para depois retomar o tempo. Então, talvez o que você tenha, essa palavra talvez atemporal, imagino, tenha sido reconstruída na sua memória a partir de uma expressão muito comum que usamos nos ensaios, a expressão a tempo. Então, o que quer dizer a tempo? A peça começa, ou pelo menos aquele trecho começa num tempo X, pertinente à emoção que aquele trecho quer nos passar, e muito provavelmente no meio daquele trecho o solista fez uma interpretação um pouco mais à vontade, e o trecho após essa interpretação mais à vontade retoma no tempo original, retoma a tempo.
precisamos pensar e ter em mente o que é a banda e como as pessoas que estão lá e que fazem a coisa acontecer, como é a vida dessas pessoas, né? De novo, a banda é formada por músicos, em sua essência, amadores, profissionais das mais diversas profissões e que, a priori, tem pouco tempo para se dedicar àquilo tudo. Então, eu sou, como a maioria das pessoas, super ocupado, então o pouco tempo que eu tenho disponível para dedicar à banda, ele tem que ser muito proveitoso, assim, né? Então, quanto mais objetivo, mais focado nas coisas que são importantes, melhor. É um intercâmbio, né? Porque é interessante que a cidade construiu a banda, literalmente, né? Então houve no início dos anos 10 a união dos artistas da cidade, por isso a banda se chama Banda União, pessoas que tinham suas profissões liberais, sapateiros, barbeiros, pedreiros e por aí afora. E tinham, paralelo a isso, a paixão pela música, a paixão por tocar um instrumento de sopro e percussão. E voluntariamente, na raça, se uniram para fazer músicas. E, naturalmente, foram conquistando pessoas para o sonho de construir uma sede e muitas pessoas se uniram para erguer aquela sede que nós temos na nossa Rua Santa Rita, que é o nosso orgulho, que nós conservamos com muito carinho, com o apoio destas pessoas, descendentes das primeiras pessoas, outras pessoas que chegaram, né? Então, ao mesmo tempo que tocamos para essas pessoas, nós também tocamos com essas pessoas no sentido que a banda nasce dessa cidade, tocando a música que essa cidade reconhece como uma música bonita, uma música bacana, formando novos músicos, e esses novos músicos iniciados na banda vão a outros centros de conhecimento, né, como o Conservatório de Tatuí, como as universidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, e retornam para cá com outras ideias, com outras experiências e misturam isso com a cultura musical da banda e levam isso para o público, que também nos dá um feedback. Então é um processo contínuo de troca, de crescimento. O meu primeiro contato com música mesmo foi na fanfarra da escola. Né? Então na fanfarra da escola eu lembro de eu tocar desde a caixa de repique, que é a que muda a marcha para os desfiles, né? Até tocar tuba, porque a fanfarra da escola participou de um concurso de fanfarras marciais em São Paulo. Só que para se inscrever precisaria estar completo, então não tinha ninguém que tocava tuba, e eu, não sei, eu acho que eu tinha uma curiosidade, né, ou facilidade, e acabei tocando a tuba, aquela tuba de enrolar, né? Como eu tinha colegas da fanfarra que tocavam já aqui na banda, olha, vai lá, inclusive eles dão um instrumento para estudar. Então eu vim para a banda pedindo para estudar oboé. Olha só. Porque você viu lá. Porque eu vi, achei bonito, né? Era a mesma idade, né? Eu tinha 13 anos na época. Então, só que daí o Tabajarão, que era músico daqui da banda, falou assim, olha, a gente não dá aula de oboé aqui, e o único oboé que toca aqui sou eu. Ele tocava oboé aqui. Mas por que você não começa no clarinete? Olha aí. Então ele que me orientou, né, a conhecer o clarinete. Até então acho que eu não conhecia.
Que é típico da ópera, né? Porque na verdade, não só é um recorte de temas da ópera, mas é um recorte da própria execução da ópera. Porque na ópera os cantores estão em cena, né? A ópera é um mundo em que as pessoas se comunicam cantando. Então você imagina que é um mundo bem maluco, né? Então, muitas vezes as pessoas, do mesmo jeito que eu estou aqui falando e mudo a velocidade da minha fala, pensando numa ideia melhor para expressar o que eu de fato estou pensando ou que de fato vou me fazer entender, na ópera os cantores estão se comunicando, estão cantando e eles retomam velocidades e o maestro que está ali no fosso comandando a orquestra, ele precisa reger sempre ouvindo isso. Então, o solista, o clarinetista solo, ali recriou a parte solista de diversos personagens dessa ópera, né? O conde, a própria Gilda, o Rigoletto e por aí vai. Sempre houve um zelo muito grande com relação ao arquivo. Eu acho que é uma coisa que está muito colocada no consciente dos músicos, dos diretores principalmente, essa questão da nossa, não digo obrigação, mas nosso dever de manter esse arquivo o mais bem cuidado possível, organizado e seguro possível. Então eu acho que a gente só vem agregar alguns outros atributos para com o arquivo. O que eu quero dizer com isso? Basicamente organização, segurança predial e de zelo. Então, a nossa banda começa em 1912 com um repertório bem tradicional de marchas, dobrados, valsas, o repertório de início do século XX. E a gente tem uma primeira virada, talvez eu esteja sendo injusta falando de primeira virada, mas há uma grande virada importantíssima, que é quando o arquivo começa a crescer, com o maestro Anísio Belcufini. O maestro Anísio foi um sapateiro refinadíssimo e há dezenas, talvez centenas de histórias. Ele trabalhava na sapataria, com o rádio ligado, ouvindo áreas de ópera, música popular brasileira e teve aquela vontade de colocar isso no repertório da banda. Então, há uma primeira modificação de repertório a partir dos arranjos que ele escreve. Então, uma pessoa que teve uma formação em bandas militares, na época que ele fez o serviço militar, tal qual o nosso grande Eleazar de Carvalho, que teve sua formação inicial na banda da Marinha, né? Então, o seu Anísio, voltando desta formação da época do seu serviço militar e retomando o trabalho da sapataria, ele escreveu muitos e muitos, eu não sei a conta, mas muitos arranjos
elaboradíssimos de ouvir aquelas músicas na rádio, né? Então, diversas músicas populares brasileiras, diversas áreas de ópera. Então, ele foi o primeiro maestro que faz o repertório se ampliar, incluindo música brasileira e música clássica. E isso está na memória das pessoas, porque nós temos retomado a obra dele. Essas obras foram todas feitas em papel, então, passados 50 anos, esses papéis estão se desfazendo. E nós estamos com um trabalho de reedição, muita gente está participando, né? Eu estou participando um pouco, o nosso presidente Diego Plana-Robert também, Marcelo Eduardo Vieira, nosso solista do próximo concerto também, e uma pessoa que está fazendo isso com muita galhardia por ter tocado com o seu Anísio é o nosso querido clarinetista e compositor residente José Tabajara dos Santos. Ele tem colocado todo o seu conhecimento a serviço desse trabalho de reedição. Depois desse trabalho então, uma banda que começa com um repertório de banda bem tradicional, marcha e dobrado, de repente se amplia para música popular brasileira, para música clássica, e com o falecimento do seu Anísio, assume a regência o maestro Chiquito Belcufini, seu filho. Que aí ele cria uma linha também completamente diversa, uma coisa riquíssima, que ele trouxe as suas influências, além do seu tempo de formação com o pai, ele incorporou a música das big bands no nosso repertório. Então ele tem um viés muito forte, Glenn Miller, Ray Conniff, só que tudo isso misturado com a sua formação brasileira. E a outra coisa é trazer o que eu tenho como um dos meus grandes prazeres, que é a música de concerto, que é a música das bandas sinfônicas. Então, como trazer aos poucos esse repertório, que é um repertório novo no mundo, para o nosso público. A composição para bandas sinfônicas. Essas formações são razoavelmente novas, os compositores estão criando peças especificamente para essa formação de sopros. Existe muita coisa adaptada, então existem muitos arranjadores que adaptam peças originalmente escritas para a orquestra sinfônica, para bandas sinfônicas. Mas como é algo muito bacana, que tem funcionado muito bem, hoje em dia os compositores no Brasil e no exterior estão criando coisas especificamente para a banda sinfônica, e nós teremos o prazer de tocar uma peça. Eu não sei ao certo se estrearemos, mas há um grande compositor paulistano, Alexandre Fracalança Travassos, professor da Escola Municipal de Música em São Paulo, que nos cedeu graciosamente uma peça que se chama Baião de Três. Nós estaremos tocando no Festival de Artes em Itu. De guardar a nossa memória, né? Se a gente for ver, eu estou na banda há 20 anos, a banda tem 104. Eu estou presente basicamente a 20% da história da banda, o que proporcionalmente é bastante. E a gente vai ficar falando na entrevista basicamente de um período da banda da década de 50, 60 até 1990 e alguma coisa.
Mas a banda é muito maior que isso. A banda começou em 1912 e continua, ou seja, tentando fazer um trabalho relevante para a sociedade, um trabalho musical relevante para os músicos, e mantendo uma tradição musical que, se a gente for avaliar, se não depender das bandas de música do interior de São Paulo, do interior do Brasil, se não dependendo dessas músicas, isso acaba, na verdade. Essa tradição de dobrados, de valsas, de marchas, de machiches, de uma série de coisas que se não depender das bandas, isso acaba. E é uma linguagem brasileira, uma linguagem de música instrumental, uma linguagem cultural que a única entidade ou como ator nisso são as bandas que são o último bastião, digamos, desse tipo de cultura que é difícil de resgatar, até pela quantidade de recursos que a gente tem e, de novo, pela falta de consumo de cultura, na verdade, né? A sociedade brasileira tem bastante dificuldade em consumir cultura, na verdade, né? Então, assim, a gente sempre luta nessa questão até da escolha de repertório, de como ser musicalmente relevante, como ser musicalmente interessante para o público e musicalmente, como é que eu vou dizer, historicamente relevante no sentido de resgatar essa coisa tradicional das bandas que eu acho muito importante. Assim, de novo, depende muito das bandas. A banda, até onde eu sei, sempre formou músicos, ou seja, ofereceu à sociedade a formação musical gratuita e até fornecendo instrumentos, e isso o faz até hoje. O que levou a banda a buscar ainda mais outras fontes de recurso para financiar uma escola o mais estruturada possível, né? A banda há 6 anos iniciou uma série de outros projetos buscando recursos do PROAC, via governo do estado. A banda teve 2 projetos que tiveram seu razoável sucesso e estamos buscando outros agora dentro da estrutura da banda, de maneira a financiar uma estrutura mais profissional de ensino musical, ou seja, com professores específicos, professores especialistas, com material de mais boa qualidade e, de novo, ampliando a oferta de ensino musical gratuito na cidade. Ou seja, hoje a gente oferece mais ou menos 30, 40 vagas. Com o projeto PROAC, a gente poderia oferecer 80 vagas no mesmo espaço, com basicamente a mesma quantidade de professores, só aumentando carga horária e oferecendo isso para a sociedade. Ao término desse último projeto PROAC, a banda teve que tomar a decisão de reduzir um pouco a escola, mas ainda assim mantendo uma estrutura profissional de ensino, com professores especialistas, o que gerou e gera uma demanda por recurso maior do que a banda está acostumada. De novo, a banda tem uma sede que precisa manter, mas agora tem um corpo docente que a gente precisa remunerar de alguma maneira para oferecer um ensino de qualidade. Então, todas essas atividades que eu te comentei fazem parte de uma série de atividades para aumentar essa arrecadação da banda e, em paralelo, na verdade, depender um pouco menos do poder público. Dentro desse tema, a Start se insere. A Start é um parceiro histórico da banda, né? Eu, desde que estou na banda, a Start sempre nos ajudou. A Start é uma multinacional americana que está pelo menos há 40 anos na cidade de Itu, ou seja, já também, assim como a banda, tem um caráter como instituição ituana, de certa maneira, e sempre nos ajudou. O que tem acontecido, e isso que foi citado no último concerto em especial, foi um aprofundamento dessas relações, ou seja, é muito fácil para as entidades também exigir da sociedade, do poder público, ajuda, sem dar muito em contrapartida.
né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo agora, além de pedir recursos, oferecer um pouco mais, né? Oferecer mais contrapartidas, ou seja, o espaço publicitário, a realização de concertos e atividades paralelas relacionadas à música, um espaço numa camisa no uniforme dos músicos. Então, o que tem sido feito é tentar oferecer também mais contrapartidas para também viabilizar um pouco mais da entrada de recursos. Então, o que foi celebrado no último concerto foi simplesmente um aprofundamento das relações baseado numa contrapartida da banda. Olha, cada vez mais eu fico feliz de que eu acho que eu busquei o caminho certo para mim, né? E sempre acreditei no que eu fazia. Então acho que o mais importante é isso. Quem quer tem que acreditar e persistir, né? Agora, hoje em dia é mais do que provável, e sempre acreditei nisso, que o estudo da música ou qualquer outro estudo na cultura melhora o cidadão. Então, hoje você tem um monte de incentivos de ONGs, né? Ou ligadas à coisa social, né? De tirar a criança que não tem esperança e você dá uma oportunidade, dá uma esperança, né? Quer dizer, fora isso, em termos de formação, já é provado que a pessoa que se dedica a alguma arte, ele estuda melhor, ele se concentra melhor, ele vai ser um cidadão de bem, né? Acho que as pessoas têm uma ideia, às vezes, muito errada do que é a carreira musical, de como a excelência musical chega, né? As pessoas acham que tem muito mais inspiração do que transpiração, né? Passa praticamente, única e exclusivamente por transpiração, ou seja, é realmente dedicar horas de estudo para aquilo, né? A partir do momento que eu comecei a desempenhar funções na área química profissional, certamente a questão da carreira musical ficou em segundo plano. Então, eu particularmente acho que houve um declínio da minha capacidade musical, de performance, mas que a idade foi ajudando em alguns aspectos, né? Você fica um pouco mais sábio do que dedicar esforço e o que não dedicar esforços. Então, facilita muito um pouco disso, mas é notório, se eventualmente pudesse dedicar muito mais tempo à música, o resultado seria muito maior, né?
você puder deixar algum recado para a sociedade tuana como um todo, eu acho simplesmente agradecer o apoio que tem sido dado até hoje. Eu acho que apoio nunca é demais, estamos de portas abertas para quem possa e queira ajudar a banda. A banda se esforça para dar o máximo de contrapartida possível para a sociedade, embora seja uma entidade privada, única e exclusivamente privada, a gente se esforça bastante para ser culturalmente relevante para a cidade, oferecer o máximo possível para a cidade, em forma de música, de cultura, ensino musical gratuito, e mais tranquilizar a sociedade que as pessoas que estão na banda, isso eu posso afirmar e confirmar e reforçar, que as pessoas estão muito interessadas e só estão pensando única e exclusivamente no bem da banda, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, com o maior respeito ao dinheiro público que a banda recebe mediante as apresentações que faz, e tranquilizar que qualquer ação que a banda toma hoje em dia é pensando na lisura e pensando basicamente em perpetuar a música na cidade, perpetuar o ensino musical gratuito na cidade e fazer com que a banda seja culturalmente relevante e musicalmente relevante.